Será que você já parou para analisar o que é que pode estar atrás daquele seu problema? Aquela sua questão, que já se arrasta anos e você não chega a uma conclusão e você não consegue resolver. Você fala que vai tudo bem, mas naquela questão empaca. Você não parou para pensar o que será que pode estar por trás disso? Eu já cheguei a uma conclusão, na minha vida mesmo, e depois na vida das pessoas, mas na minha vida principalmente. Sempre quando alguma coisa impacta, uma questão, e quando eu falo uma questão, não é uma questão com ele, não é com uma terceira pessoa, mas é a situação em si empacada. Sabe o que é? Vou te contar. O que está por trás é o medo. É o medo. Medo. Cagaço, se você preferir. Mas é o medo. O medo está sempre por trás, independente do motivo. Na minha vida, eu sempre constatei isso. E quando a gente tem medo das coisas, dependendo do tamanho do medo, ele toma corpo. Ele toma o seu corpo todinho. E isso é motivo de impedir que as coisas que você deseja aconteçam. Tamanha é a força, você tem muita força. O teu corpo, por exemplo, você pode imaginar o teu corpo como se fosse uma bomba. Uma bomba nuclear é ótimo, né? Mas uma usina nuclear que gera energia, que emite ondas, é o teu corpo. Então, se por trás do teu desejo, por trás daquilo que você quer realizar, se existe um medo forte que toma o seu corpo, isso é suficiente para as coisas não irem para frente. Eu acho que esse é o maior. Você quer conhecer o segredo da prosperidade, independente de qual área seja? Estou te contando agora. Todos os seus problemas se resumem numa só coisa: o medo. Por exemplo, você tá dura, sem dinheiro, completamente dura. Isso é para os miguitol também, estão tudo duro, sem dinheiro. Tá? Então, até para você, irmão, tem solução. Entendeu? Tudo gira em torno do medo. É o medo. Por quê? Porque se eu tiver dinheiro, Fernanda, eu posso vir a perder esse dinheiro. Já pensou o fracasso? Já pensou a vergonha? Eu não vou conseguir me encarar no espelho, eu não vou conseguir encarar as outras pessoas se eu chegar num patamar e depois vir a perder tudo. Eu tenho medo do dinheiro, porque o dinheiro corrompe as pessoas. Eu tenho medo de relacionamento, Fernanda, porque se eu me apaixonar e essa pessoa for embora, eu vou sofrer demais. O que eu faço comigo, Fernanda? Eu não vou aguentar, Fernanda. Eu não vou me aguentar nas pernas, Fernanda. Então é melhor eu nem ter. Ela nem ter. Se é para eu perder depois, se é para eu sofrer, se é para isso vir para minha vida, depois acabar com a minha raça, é melhor eu não ter. Porque eu tenho muito medo. E a gente precisa saber enfrentar esses medos e dissolver os medos. Eu acho que é esse o pulo do gato. É a gente identificar o medo em primeiro lugar e depois conseguir dissolvê-lo. Aliás, quando a gente tem medo, a gente faz cada papelzinho patético. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, eu era responsável no Brasil, né? É a mesma empresa que eu estava falando na terça-feira. E eu lembro que eu chamava uma empresa, a IBM, acho que vocês conhecem, já ouviram falar na IBM, né? Quando eu tinha um projeto novo. E a IBM, normalmente, quando ela manda os consultores dela numa empresa, eles não mandam um consultor, eles mandam 10 consultores todos engravatados. E eles chegavam lá morrendo de medo de mim, porque eu era aquela que ia decidir. Então eu via no rostinho deles o medo, aquela ansiedade, né? Aquela insegurança daquelas coisas não dessem certo. E numa das vezes, eles mandaram essas 10 pessoas e mandaram 3 mulheres. Foi a primeira vez que eles mandaram 3 mulheres. E eram 3 chinesas. E elas tava na cara delas que elas estavam com medo. Só que alguém falou para elas que o brasileiro era muito caloroso, que o brasileiro gostava de encostar, né? De pegar. O brasileiro era muito assim, de abraçar, de beijar. Então alguém falou isso para elas. E eram 3 chinesas baixinhas, assim. Então, quando elas me viam, elas abriam um sorriso desse tamanho, que eu via que era um sorriso forçado, porque elas queriam agradar, me agradar.
E elas vinham, pulavam no meu pescoço, eu sou alta, então elas pulavam no meu pescoço e me davam uns abraços assim, gente, que eu ficava praticamente sem ar. Toda vez era isso. Eu já ficava, ai, não acredito que elas vão chegar aqui, que elas vão me dar aquele abraço, aquele pesco-abraço, né? Elas praticamente me enforcavam, porque alguém falou isso para elas, então elas tinham que assumir aquele papel delas. E iam morrendo de medo. Obviamente, as coisas não davam certo, né? Até o dia que eu falei, gente, vocês não precisam me enforcar. Vocês podem me dar beijo, vocês podem me dar, mas sem me enforcar. E elas caíram na risada. E aí, no final das contas, a coisa ficou tão descontraída, ficou tão gostosa que o projeto deu certo. E na época, isso já faz quê? Faz muitos anos isso. Na época, elas fecharam um projeto comigo de mais de 3 milhões. As três chinesinhas. Elas fecharam. E os caras adoraram, né? Bateram um pau e tudo. Mas por quê? Porque saiu aquele medo que estava ali por trás, que impedia que os negócios, os contratos fossem assinados, que as coisas dessem certo. E na tua vida a mesma coisa. Tudo gira ao redor do medo. O teu trabalho, a tua lição de casa é você descobrir qual é o medo que está por trás daquilo que você deseja, porque óbvio que não é um medo direto estampado, né? É um medo indireto, é um medo que está lá por trás. É um medo que se esconde atrás da sua cabeça de franga. E a franga sabe disfarçar muito bem para você não perceber, para você não ver a verdade. Então, a tua lição de casa é você descobrir que medo é esse. E aí questionar o medo. Por que eu tenho esse medo? Da onde que eu tirei esse medo? O que eu vi lá atrás da minha infância? O que foi que aconteceu? De repente, até procurar uma ajuda de um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, uma terapeuta, para ajudar, de repente, a destrinchar esse medo. Ou não, ou não. Eu acabei descobrindo meus medos, aprendi, né, a descobrir os meus medos. E até hoje, né, acho que é uma coisa que não tem fim. Conforme as situações vão aparecendo, a gente vai alcançando novos desafios, vamos dizer assim, novos medos vão aparecendo. Então, é um exercício constante que eu faço sempre, faço comigo e faço com as pessoas. Então, é o teu dever de casa, descobrir que medo é esse, enfrentar esse medo, dissolver esse medo, para que o teu desejo, o teu maior desejo, aquele desejo de alma, que você quer tanto que aconteça, dê certo. E eu tenho certeza que vai dar. Um beijo para vocês.